A menina deitou em cima do livro, a minha gata. Pronto, então? Ali diz recording, já está gravando, né, Gil? Isso, está gravando já. Tá. Então? Então, eu vou seguir a meditação de mais ou menos uns 10 minutos. Ela é uma prática de um cultivo de atenção. A gente vai trabalhar essa atenção ao corpo, né? Relaxando profundamente, passo a passo, soltando cada parte do corpo. Então, a gente vai fazer essa prática, ela vai estar gravada. Então, depois também, quem quiser reassistir e seguir ela com uma prática, também ela é possível. Então, primeiro a gente acha uma posição confortável. Numa cadeira, ou como se estiverem sentados melhores. É importante a coluna ficar um pouquinho alinhada, o ombro um pouco alinhado. E o queixo, se ele tiver um leve encaixe, como se fosse para dentro, ele ajudando a coluna a se estender pela nuca, como se um fio puxasse. A cabeça alinhada e não está solta, ela ajuda a diminuir a agitação mental e os pensamentos, como eles nos arrastam excessivamente. As mãos podem repousar sobre as pernas, como for confortável. O peito, o ombro levemente aberto, respiração. Muda muito diretamente nossa posição mental, a posição de corpo. Então, achamos essa postura, sentimos o corpo, a estabilidade do corpo, essa imobilidade do corpo. A própria imobilidade do corpo, ela já ajuda a diminuir a agitação mental. Com os olhos, quem achar confortável, pode ficar fechados no início. Com o tempo, nós também vamos aprender a meditar com os olhos abertos. Então, podemos fazer 3 inspirações bem profundas e lentas. O mais profundo e lento que puderem. Inspirando e soltando o ar. E quando soltamos o ar, relaxamos o corpo, soltamos as tensões, as preocupações. Apenas sentimos o ar que entra, infla, e o ar que sai, esvazia e relaxa todo o corpo. Fazemos isso por 3 vezes, conscientemente. Inspirando e expirando, soltamos toda a região dos olhos, cabeça. Soltamos a região do maxilar, a língua e os lábios. Como se toda essa região da cabeça, como se ela fosse derretendo, soltando o peso, como se a gravidade fosse atuando e relaxando toda essa região. Inspiramos e exalamos, soltando e relaxando. Cada parte, cada fibra muscular, cada tensão dessa região. Inspirando e expirando, soltamos a região dos ombros, pescoço e o trapézio. E quando exalamos,
Sentindo que cada fibra muscular, a pele, as articulações também vão relaxando e soltando. Caso nossa mente esteja agitada, ou com muitos pensamentos, ideias do dia, distrações, onde nos arrastam, não lutamos contra. Não estamos fazendo prática de esvaziar a mente, nem controlar pensamentos. Que apenas deixe que os pensamentos surjam. Nós observamos quando estamos engatados nesses pensamentos e voltamos, relaxando o corpo novamente, trazendo atenção para o corpo e soltando, de forma gentil e suave. Não lutamos contra a agitação nem a distração. Quando observamos, voltamos. Seguimos inspirando e expirando, soltamos toda a região do ombro, do peito e as costas. Conforme exalamos, soltando essa região, podemos naturalmente sentir o maior peso das mãos nas pernas, conforme vamos relaxando. Inspirando e expirando. Soltamos a região do quadril, das pernas, toda essa região da cintura para baixo. Conforme vamos soltando o ar, vamos soltando essa região e sentindo os pés mais no chão, enraizando, pesando, a partir do relaxamento. Por alguns instantes, abrimos os olhos, podemos descansar 45 graus à frente. Inspiramos, expiramos. E observamos agora como está o nosso corpo. Onde está a nossa mente. Que tipo de conversa interna temos nesse momento. Nosso corpo, a nossa energia, o que surge na mente. Inspiramos, expiramos. Então, esse é apenas o início, uma prática, uma introdução. Fizemos mais rápido hoje, devido que demoramos um pouco no início. A gente pode sempre lembrar que essa respiração profunda e essa exalação lenta, relaxando o corpo, ela é uma forma de cuidado consigo mesmo. Então, você inspira e respira, sentindo o ar fresco entrando e soltando todas as tensões. E a gente pode fazer isso em qualquer momento do dia. Lembrar, pelo menos naquele momento que a gente inspira e expira com atenção, nós estamos presentes. E aí, nesse momento, tanto passado, futuro e todas as nossas aflições mentais, nós não estamos entrando nisso. Nós estamos apenas inspirando e expirando. Isso é uma forma de alívio de todas essas aflições que nos arrastam. Então, esse é um pouco do cultivo dessa prática. Isso inicia a introdução do nosso estudo. Obrigada, Gil. Oi, Angela.
Agora eu vou ter que apoiar o livro em cima da minha gata aqui. Então, gente, nós estamos no capítulo 4, né, do nosso livro da autocompaixão. E o nome do capítulo é Estamos Juntos Nessa. Eu vou ler ali a primeira frase do Einstein. Um ser humano é parte do todo a que chamamos universo, uma parte limitada no tempo e no espaço. Ele experimenta a si mesmo, seus pensamentos e sentimentos como algo separado do resto, uma espécie de ilusão de ótica da consciência. Essa ilusão é uma espécie de prisão para nós, restringindo-nos aos nossos desejos pessoais e ao afeto por pessoas mais próximas. Nossa tarefa deve ser a de nos livrarmos dessa prisão, ampliando nosso círculo de compaixão para abraçarmos todas as criaturas vivas e toda a natureza em sua beleza. Interessante como Einstein já falou até de compaixão, né? A página é 66 do livro. É já o início do primeiro capítulo. E a gente tem, às vezes, na maioria, né, esse pensamento que nós somos separados do todo. E a gente não consegue ver como, ou talvez não conseguiria, né, ou não conseguia até então, mas essa pandemia jogou a gente nessa realidade, nessa verdade, de que nós não somos separados de nada. Então, talvez, claro, a gente não viveu outras situações, mas eu acredito que eu não sei se teve alguma situação nesse nível de acontecer no mundo inteiro. Algo e que nos pegasse desta forma, porque ou era gripe espanhola, ou era uma situação mais localizada, né? E nesse momento do coronavírus foi algo que aconteceu no mundo inteiro. Então, de fato, de alguma forma, não, talvez não tão positiva assim, né? A gente viu que a gente está conectado ao mundo mesmo. Não é conversa espiritualista, né? De dizer, então. Não, é real. Só que a gente sabe aquela coisa, ou pela dor ou pelo amor. Então, foi pela dor. Né? Então, eu vou pular ali para baixo e está escrito assim: embora a aceitação e o amor próprio sejam importantes, sozinhos são incompletos. Deixam de fora um fator essencial, que é a outra pessoa. Então, por isso que a autocompaixão não quer dizer egoísmo, não quer dizer autopiedade, né? Porque o outro está completamente ligado na autocompaixão. O outro não é esquecido, não é desligado desse processo. Então, deixam de fora um fator essencial a outra pessoa, naquele sentido só de um amor próprio, estando sozinho. A compaixão é, por definição, relacional. Então, assim, quando na sessão de família, por exemplo, quando a gente estuda, né, terapia de família, a gente fala que a gente não olha aquele ser humano e aquele ser humano, seja eles quais forem nessa família. A gente vê a relação que envolve esses dois seres humanos, por exemplo, né? Então, é quase esse invisível que a gente presta atenção. Claro, é um se relacionando com o outro,
né? Então, é esse meio entre um e outro que a coisa acontece, porque se tivesse um sozinho e o outro sozinho, seria muito diferente quando os dois estão juntos. Acho que vocês conseguem imaginar isso, né? Nas suas relações. Então, a compaixão é da mesma forma, ela é relacional. Então, significa literalmente sofrer com, o que implica uma mutualidade básica na experiência do sofrer. A emoção da compaixão brota do reconhecimento de que a experiência humana é imperfeita. Porque dizemos que é apenas humano, quando queremos confortar alguém que tenha cometido um erro. Ah, isso é humano, a gente fala, né? A autocompaixão honra o fato de todos os seres humanos serem falíveis. Logo, escolhas erradas e sentimentos de pesar são inevitáveis a todas as pessoas, como diz o ditado. Uma consciência limpa é, em geral, sinal de uma memória ruim. Ah, eu tenho uma consciência limpa de que eu fiz o que eu pude fazer. Geralmente está relacionado a algo que foi complicado. Então, na outra página diz, enquanto a autopiedade diz, pobre de mim, a autocompaixão lembra que todo mundo sofre e oferece conforto porque todo mundo é humano. A dor que eu sinto em tempos difíceis é a mesma dor que você sente em tempos difíceis. Então, vamos lembrar de novo da pandemia. Os motivos são diferentes, as circunstâncias são diferentes, o grau da dor é diferente, mas o processo é o mesmo. Você não pode ter sempre o que deseja, e isso é uma verdade para todos, até mesmo para os Rolling Stones. Então, gente, se tiver alguma pergunta ou algum comentário, por favor, ligue o seu áudio e pode falar. Então, ali, isolado e sozinho, é o popular, né? As pessoas, quando falham, são mais propensas a se sentirem isoladas e desconectadas do mundo ao seu redor, em vez de enquadrarem suas imperfeições à luz da experiência humana compartilhada. Então, quando... Eita! Ah, isso é um... É um brinde do Zoom, acho, porque você está usando as primeiras vezes e não vai ter não vai ter limite de tempo. Ah, legal. Então ganhou um bônus hoje, tivemos méritos, sim. Ah, obrigada, Ju. Então, assim, quando a gente falha, né, a gente se sente muito sozinho, desconectado. A gente talvez sinta até um nível de vergonha, né? E eu sei, lembrando daquele quadro de que no budismo a vergonha é o sentimento mais difícil que tem, né? De lidar com uma frequência mais baixa, não sei se você lembra disso, mas para mim me chamou bastante atenção num dos livros lá do budismo, que tem aquele quadro. Você lembra? Teu som. Teu microfone, Gil. Nos reinos inferiores que tem na roda da vida da psicologia budista. Sim. Então, aí nesse momento, né, as pessoas, elas se sentem desconectadas de tudo, do mundo. Só que a gente esquece de que é uma experiência humana de todos. Todos podemos falhar e todos podemos pensar de que aquilo acontece com todo mundo. E isso eu falo, assim, no consultório há muitos e muitos e muitos anos. De que a gente acha que as coisas só acontecem com a gente. E a gente, por quê? Porque ninguém confessa, digamos assim. Ninguém confessa normalmente as próprias falhas ou os próprios medos, né? Então, a gente toca a vida e vai do jeito que dá.
E aí, quando a gente vê, quando a gente fala alguma coisa com outra pessoa, a outra pessoa diz, tá, mas eu também passei por isso, eu também senti isso. E a outra pessoa diz, sim, né? Talvez hoje isso seja um pouco mais comum, mas mesmo assim, ainda a gente tem surpresas. Então, quando estamos no espaço confinado da autoaversão, é como se o resto da humanidade não existisse de fato. Esse não é um processo de pensamento lógico, é um tipo de visão através de um túnel emocional. É como se a gente caísse, né? Num funil também emocional, que a gente escorrega naquilo e a gente não enxerga mais nada. Então, de alguma forma, parece que eu sou o único que está sendo despejado comprovadamente errado ou feito de bobo. Aí lá na página 68, lá em cima, Tara Brach, autora de Aceitação Radical, escreveu: sentir-se indigno anda de mãos dadas com o sentir-se separado dos outros, separado da vida. Se somos imperfeitos, como podemos pertencer a um grupo? Parece um círculo vicioso. Quanto mais deficientes nos sentimos, mais ficamos isolados e vulneráveis. E quanto mais isolados e vulneráveis, mais nos sentimos sós. Entende? Então, uma coisa puxa a outra e as pessoas vão, parece que, sumindo. Mesmo quando temos uma experiência dolorosa que não é nossa culpa, como ser demitido do trabalho por causa de uma crise econômica, por exemplo, irracionalmente sentimos que o resto do mundo está feliz e empregado. A gente olha, né? Só comigo. A crise econômica aconteceu, aspas, só comigo. O resto está todo mundo feliz e empregado. A grama do vizinho é mais verde. Sempre. Então, lá embaixo fala sobre a necessidade do pertencer. Gil, se tiver alguma coisa no chat aí que vocês estão escrevendo e eu não estou olhando, se você puder, me ajude também. Uhum. Tá. Então, o Abraham Maslow, o psicólogo americano, falou lá, sem laços de amor e carinho com os outros, argumentou, não conseguimos alcançar o nosso pleno potencial como seres humanos. A gente pensa, então, o quanto a comida, por exemplo, faz nós sobrevivermos. Mas o carinho e o amor, se nós não tivermos isso, como a gente falou semana passada da história dos macaquinhos, né? Provavelmente a gente também não sobrevive. Claro, tem seres humanos que sobrevivem a duras penas e isso vai ter um custo caro emocional, né? Com transtornos das mais diversas formas. Então, ele falou da psicologia dos outro psicólogo, psicanalista, Heinz Kohut, né? Falou sobre a psicologia do self, sobre o ato de pertencer, uma das principais necessidades do self. Ele definiu o ato de pertencer como a sensação de um ser humano, de ser um humano entre seres humanos. E o que nos faz sentir uma conexão, então, com outras pessoas. Ele constatou que uma das principais causas dos problemas da saúde mental foi a falta de pertencimento ou a percepção de que estamos afastados de nossos semelhantes. E aí foi o que eu gravei ainda há pouco, não sei se deu tempo de alguém ver, né? Foram 3 minutos, mas ele fala da solidão. Então, achei uma parte, assim, super importante, porque muitas pessoas falam de solidão ou se sentem sozinhas, e qual é a definição ou a diferença entre solidão e solitude. Estão ali,
A solidão decorre do sentimento de não pertencer, de que não pertencemos ou não estamos na presença de iguais. Se você estiver numa festa imensa, se não conseguir se encaixar, é muito provável que ainda se sinta sozinho. A solidão vem desse sentimento de desconexão dos outros, mesmo que estejam apenas algumas polegadas de distância, ou aqui no Brasil, a 1 metro de distância ou 2. A ansiedade de falar em público, a fobia número 1 da nossa cultura, também é causada por medo de rejeição e isolamento. Porque dizem que quando precisamos falar em público, devemos imaginar as pessoas usando roupa de baixo. Aí eu brinquei, né? Então, aqui vou falar, até às vezes a gente, na faculdade até falava, não, imagina que a pessoa está ali no vaso sanitário fazendo as suas necessidades, né? Porque todo mundo precisa. Então, para a gente ver se a gente consegue destravar e apresentar trabalho, enfim. Porque isso nos lembra que o público é vulnerável e imperfeito, né? Todo mundo tem as suas necessidades, todo mundo usa pijama, todo mundo pode ter uma roupa rasgada, né? Só que a gente sempre imagina que o outro está de uma forma perfeita. Então, essa imagem aumenta nosso senso de humanidade compartilhada. Eu sou humano, você também é, né? E aquele cara lá do outro lado do mundo, quer seja um chinês, um australiano, um italiano, todos passaram pelo risco do coronavírus, ou passaram pela situação da Covid-19, ou pelo medo. E aqui cada um também passou, né? Ou viveu essa situação, ou está vivendo. Como, por exemplo, eu soube agora que o prefeito de Florianópolis pegou Covid, né? Que fez todo um trabalho de conscientização, mas ele mesmo, na campanha dele mesmo, não utilizou máscara. Então, né? Não sei nem direito quem é ele, a que partido pertence, não é essa a questão. A questão é o quanto a gente está vulnerável, o quanto a gente de fato é imperfeito, inclusive falando uma coisa e às vezes fazendo outra. Sinto muito. Então, esse isolamento, né, de novo, nos causa essa desconexão. Falando lá da solidão de novo. Vocês talvez já sentiram essa situação social, por exemplo, de estar numa festa, né? Eu lembro que, vou contar uma situação. Eu fui convidada, digamos, para um churrasco, um jantar, não sei, à noite. Poucas pessoas, isso já faz alguns anos. Só que eu vi ali uma disputa de egos, onde 2 pessoas ou mais pessoas estavam disputando para ver no país tal, a estrada tal, quantos lugares visitou. E eu estava vendo isso, mas eu fiquei na minha, fiquei quieta, né? Porque eu não estava me sentindo conectada àquela situação. E eu fui ficando cada vez mais quieta na minha. E aí eu fui, em algum momento, eu falei assim, vou lavar os morangos que era para sobremesa. Eu era amiga do dono da casa, só que ali tinham pessoas ligadas a ele que não me conheciam, né? E aí eu desci, porque isso era na parte de cima da casa, aí eu desci para lavar os morangos, sozinha, porque ali eu acho que com o morango eu estava me sentindo melhor. E desceu uma figura junto, uma mulher, e ela falou assim,
Ah, você está lavando os morangos? Você trabalha aqui na casa? Eu disse, não, eu sou amiga da, né, do dono da casa. Então, assim, como as pessoas elas vão concluindo e porque você não participa daquela conversa ou daquela disputa de quantos lugares aquelas pessoas conheciam ou não, né? Você talvez seja considerada a empregada da casa. E era isso que ela queria dizer. Ela estava perguntando se eu trabalhava ali na casa, né? Porque eu estava lavando morango, porque eu saí dali, sei lá, enfim. Claro que eu me senti mal, né? Eu não vou dizer aqui, não. E depois eu até fui criticada porque eu não estava participando da conversa. Mas o que que eu ia participar se eu estava me sentindo desconectada daquilo, né? Então, tem tipos de desconexão. Foi uma mistura ali de emoções, enfim. São situações que a gente lembra e ficam. E hoje, sim, resgatei até amizades de uma pessoa, por exemplo, disso, que eu acho que percebeu em que momento que estava, enfim. E aí, aqui diz, em contraste, a participação em um grupo de apoio diminui a ansiedade e a depressão, vividas por vítimas de câncer, aumentando suas chances de sobrevivência em longo prazo. E uma das principais razões da eficácia dos grupos de apoio é que seus membros se sentem menos isolados no seu calvário. A necessidade de pertencer, portanto, é fundamental para a saúde física e emocional. Então, por exemplo, grupos de AA, né, de alcoólicos anônimos, de mulheres que amam demais. Eu já visitei todos esses grupos e o quanto as pessoas se entreajudam, né? E elas apoiam umas às outras e as pessoas vão se curando das suas dificuldades, das suas dores. E é o que a gente também está fazendo aqui, essa é a nossa proposta, né? De que a gente possa estar num grupo de apoio, sendo apoiados por um livro, sim, e por uma diretriz, né, de pensamento aqui, que tem a ver com a gente, que tem a ver com o meu trabalho, que tem a ver com o trabalho do Gil, e nós nos juntamos falando, eu acho que a gente pode oferecer isso para as pessoas e umas pessoas apoiarem umas às outras, né? Então, e aí isso faz com que a gente se sinta pertencendo a algo, de que eu faço parte, né? Mas também, quanto mais vocês possam também participar e falar, mais vocês também vão se sentir fazendo parte, né? Hoje talvez vocês estão bem quietos que está gravando. Nem sei se a Ângela sabe ali. Mas justamente, se quiser falar, fique à vontade, né? Sim, você está falando, Andréia, mas as pessoas são diferentes em suas necessidades de pertencer ao grupo. Sim, sim. E existe uma energia também, né, do que rola em cada grupo, ou em cada festa, em cada situação. E se você vai se conectar ou não àquilo, também é uma escolha, né, e uma percepção nossa do que a gente precisa fazer naquele momento ou quer fazer, né? E é interessante a gente estar bem consciente, né? Porque às vezes as pessoas acham que elas precisam fazer algo porque estão dentro daquele grupo e na verdade não. Tem isso também. Então, os sentimentos de conexão, assim como os sentimentos de bondade, ativam o sistema de conexão do cérebro. Então, a parte amizade, o instinto de cuidar e ser amigo tem a ver com a tendência humana de ser afiliado, de unir-se em grupos a fim de sentir-se seguro. Por isso que a gente procura os grupos, né?
porque aquele grupo nos dá segurança e nós fazemos escolhas também de grupos, porque grupos diferentes nos trazem uma energia e um apoio diferente. Dá licença um pouquinho? Toda? Então, eu estava ouvindo você falar, né? E me lembrei de uma vez que eu ouvi falar dessa palavra, solidão, Uhum. em que nós chegaríamos a um momento da vida, vamos dizer assim, a um entendimento, né? Vamos dizer assim, pelas experiências que a pessoa teve durante a vida e tudo, e vai chegando num entendimento de que nós temos tudo dentro de nós. E que essa palavra, solidão, ela pode ser chamada assim, solidão, porque, na verdade, não falta nada, né, para nós, mas nós temos essa necessidade, né, de estar em grupos, de estar com companhia, de estar com alguma pessoa, de estar conversando, mas chega num momento, eu acho, né, eu estou aqui perguntando, porque eu também não cheguei nesse momento ainda, mas eu estava me lembrando também da história do Pequeno Príncipe, porque ele fala isso, que é tudo por metáforas, né, eu sei que ele ensina isso, né, o Pequeno Príncipe, de que a gente tem, vamos dizer assim, um jeito de não sentir essa dificuldade, de conseguir sozinho desenvolver toda essa falta, né? O que você acha disso? Então, acho que são situações diferentes de necessidade de estar em grupo, mas não depender do outro, né? Não é uma questão de ser carente no nível de que eu necessito para sobreviver estar. Entendi. Então, são coisas diferentes. Então, é a questão, então, da solitude que a gente passou a utilizar, né? Estar bem consigo mesmo, sozinhos. Então, de novo, nesse momento da pandemia, nós tivemos que aprender as duas coisas também, né? Tanto estar mais sozinhos, porque a gente não podia por muito tempo sair de casa, ou no máximo fazer as coisas básicas, né? Ou nós estarmos com as famílias, quem estavam dentro de casa das quatro paredes. Agora, uma coisa é eu necessitar, o que eu escutei falar? Essa semana eu ainda escutei falar no consultório de que uma pessoa, uma amiga de uma paciente, ela não se separava porque ela necessitava estar com outra pessoa, e que se ela se separasse daquela pessoa, ela imediatamente queria encontrar outra. Então, para ela não passar pela situação de ficar só por um tempo, acho que é a diferença da questão da necessidade. Entendi. Uhum. Legal. Tá. Pode falar, Andréia. Espera aí. Espera. Destrava o teu microfone. Deu. Tá. Isso. Dani, eu queria voltar um pouco a essa questão ali que você falou. Mencionamos, né, ali. Eu vejo que as pessoas... bom, primeiro que a sociedade tipifica, né, algo. Então, assim, todo mundo tem que ser super sociável, do mesmo jeito, que nem você falou. Você se afastou ali do grupo, isso parece que incomoda algumas pessoas, né? Parece, assim, que não há uma aceitação, acho que um grande mais... preconceito não é a palavra certa, mas é como eu falei, isso parece incomodar, né? Se você é um pouco, assim, independente ou... então, eu queria saber um pouco mais sobre isso. Eu vejo que tem algumas pessoas que, por exemplo, elas
digamos assim, que elas necessitam do outro, elas obtêm a sua energia do outro, né? Não estou julgando isso, eu estou dizendo que é a natureza da própria pessoa, que ela, na verdade, a energia dela vem do outro. Mas, como eu falei, ao mesmo tempo, aquela que não precisa tanto, não tem essa necessidade tanto é muito mais, assim, é muito mais, assim, digamos, fica mais no foco, mais o foco e incomoda muito, né? Então, como é que é isso? Você podia falar um pouquinho mais dessa necessidade diferente das pessoas? Eu observo isso no reino animal, por exemplo, também, né? A gente tem animais que são mais sociáveis, que vivem mais em grupos, animais, por exemplo, a águia. A águia é um animal super solitário, né, que está bem por si mesma e sozinha. Então, isso certamente ocorre com os humanos também, porque, como você falou, nós somos parte da natureza e nós também não deixamos de ser mais um elemento dela. Então, nós também funcionamos assim. Só que porque a sociedade cria tipos e você tem que encaixar nos tipos, né? Isso que causa sofrimento, acho que é isso. E às vezes a pessoa ela pode se sentir um tanto insegura e ela ter essa autocobrança de que ela teria que se encaixar, o que na verdade não, né? Porque ela Sim. pode ser muito na dela e não querer estar ali. Ela pode até estar, mas ela não precisa estar daquela forma, talvez, que as pessoas esperam, né? Porque o que as pessoas esperam, o que provavelmente, né? Uma pessoa, então, extrovertida, a pessoa que está em contato com todo mundo, está brincando, o ser político sociável, né? Sim, te parece um típico vendedor, né? De que ele, né? Tem aquela ginga, sedução. Acho que até muito no Brasil, talvez você que morou fora, né? Que tem toda outra experiência. Sim. Né? E não, a pessoa pode ser uma pessoa super tímida ou na dela e ela ser aceita por aquelas pessoas, por aquele grupo. Então, por isso que também nós acabamos procurando determinados grupos diferentes, até em busca dessa aceitação do outro, do respeito, né? O que eu quero dizer é que, ao mesmo tempo que vocês mencionou que os grupos ajudam, eu também acho que se você estiver no grupo errado, isso só vai atrapalhar, né? Então, assim, ajuda se você achar aquele grupo que você sente que pertence, que relaciona com você, né? Que tem mais do mesmo modo, né? Às vezes é melhor, né? Então, isso aí também é uma coisa de dois lados, né? Assim, Sim. Então, vamos... Desculpa, André. Não, pode, por favor, pode falar. Então, assim, vamos colocar numa situação mais direta, né? Por exemplo, Sim. grupo que faz uso de droga, né? Então vamos fumar uma maconha aqui todo mundo. Vamos usar uma coisa, entre aspas, leve, né? Não vamos nem para muita coisa. Leve. Né? O que todo mundo fala, assim. Mas tem uma pessoa ali que não curte aquilo, né? Então, ela não se encaixa naquele grupo e ela não é obrigada a se encaixar. Talvez os outros gostariam que ela se encaixasse, o que acontece muitas vezes entre os adolescentes, no início, né, e não sabem se eles vão utilizar ou se vão experimentar e vão só experimentar aquele dia e não vão mais fazer uso, né? Então, existe essa dúvida ali de que se entra, se não entra, né? Então, por isso que os adolescentes muitas vezes caem, porque eles também estão em formação. Mas isso acontece no adulto também. Então, se eu me sinto bem, saia fora. Né? Então, Claro. agora, aqui o que a gente está falando é uma questão de conexão, sem julgamento
de que se isso é bom ou não é bom. Então, um usuário, digamos, de droga, vai se sentir bem conectado naquele grupo, né? Então, ele está dentro do grupo dele. Todos ali têm algo em comum. Então, ele não vai se sentir sozinho. Agora, uma pessoa que, digamos, como se fala, então, é careta, ela vai se sentir isolada dentro daquele grupo, porque ela tem um comportamento de não uso, né, dentro desse grupo. E a tendência é cair fora. E ela vai procurar outro grupo que não faz uso, para se sentir conectada a outro. Então, talvez a gente tenha que cuidar também, mas é que como eu estou falando específica, aí é fácil de ver. Agora, na maioria, as coisas não são específicas e não são claras assim, né? E estando conectado sempre vai ser bom, né? E Sim. estando conectado vai ser bom. Se tem algo que conecta, né? Sim. Mas os grupos são uma coisa muito, muito rica, né? Porque eles vão mudando, são nuances, né? Que a gente vai percebendo, que às vezes acontece uma determinada coisa e pode desestruturar, então, aquilo tudo. Ou acontece uma determinada coisa que aquilo pode, né? Uma onda de energia boa também pode se espalhar. Posso falar um pouquinho, Rosane? Pode, Regina? Eu acredito que isso muito tem a ver com afinidade. Sim. E eu acredito também que tem muito de uma energia até que não se enxerga, uma energia espiritual. Porque muitas vezes, até mesmo dentro da família, você sente que uma pessoa ela não tem muita conexão com você, ela não tem muito a ver com você. E, no entanto, você está com ela porque ela faz parte da sua família e porque você tem que aprender alguma coisa com ela e ela com você. Então, por que que muitas vezes você sai sozinho? Você encontra alguém e você puxa aquele papo que parece que você conheceu a pessoa e já conhece há muito tempo. E muitas vezes você está ali com um grupo de pessoas e você não tem essa liberdade. É interessante. Sim. Então, é uma questão, como você falou, de afinidade, de energia entre as pessoas, né? A gente funciona num nível mais sutil mesmo, onde a espontaneidade pode acontecer ou não. Então, Regina, você que pertence também, né, o grupo lá do Cine Emoções, lembrando daquela moça, da Violet, do fio, Felicidade por um Fio, quando ela estava numa relação com aquele pretendente que seria o marido, o médico, aquilo que a mãe dela esperava, né? Ela não tinha uma conexão espontânea com ele. Era algo fabricado. Então, tanto é que ele disse que eles estavam há 2 anos juntos e parecia o primeiro encontro, porque era sempre aquilo do perfeito, né? Era aquela coisa do perfeito que nada, não tinha defeito, não tinha problema na família, não tinha nada. Tudo funcionava. E ele não sabia nem que flor que ela gostava, né? Era aniversário dela e ele foi perguntar para a secretária dela qual era a flor. No entanto, quando ela conheceu o outro cara, que eles tinham uma sintonia muito rápida, muito fácil, né? Dessa afinidade, uma das primeiras coisas que ele perguntou foi: que flor que você gosta? De que flores você gosta, né? E ela foi sendo espontânea, né? Então acho que tem a ver mesmo com o emocional, A qualidade. tal da abertura que te dão. Exato. Você tem que ter abertura. Mas você vê a coisa dos dois, da relação de novo, Sim, os dois. Vi. né? Eu queria dizer uma coisa, eu acho que
muita coisa a gente consegue entender a nível cognitivo, mas tem muita coisa que a gente não consegue entender e que é assim, é a gente relaxar, se entregar e deixar a coisa aí, né? E deixar a coisa aí que a gente vai vendo como a vida vai às vezes se ajeitando, e essas conexões, isso que está sendo falado, isso vai se arranjando por si só, Uhum. né? Quando a gente talvez permite um pouco e deixa a gente querer fazer todos os planos, né? Deixa seguir um pouco, parece que a coisa Fluir. vai fluir tão bem, e vai se ajeitando, e encontros vão acontecendo, e as conexões vão acontecendo. Então, eu acho que a gente tem que oscilar entre o entendimento cognitivo das coisas e o outro é relaxar com aquilo que a gente não pode entender e explicar, e tem que deixar aí, sentir de coração que a coisa tá se encaixando, que as conexões estão ocorrendo, né? Aquilo Então, que... Andréia, mas não sei se você viveu uma situação assim, de que estava numa situação difícil, né? Parecia que atraía determinadas energias nas relações, e daí você se trabalha o autoconhecimento, o seu emocional, e de repente aquilo se desfaz. Inclusive, pessoas se afastam de você, amizades são desfeitas e outras amizades são feitas, outras relações de um nível, sei lá, mais gostoso, um nível maior de conexão, são feitas ali, porque você mudou de um estágio para o outro, né? Então, Claro. está acontecendo também de uma forma espontânea, né? Mas quando Sim, a gente está lá, naquela situação complicada, parece que sim, nunca vai acontecer. claro. Não, é verdade, sem fazer nada, realmente eu acho que não sai, não sai dali, né? Mas Sim. legal, bacana isso. Senão você sempre tem a sensação de que está ali dentro do poço, né? E se alguém fala para ti, não, olha, tem um jardim lá fora, as pessoas às vezes não acreditam. Uhum. Não, é invenção sua, né? Não tem tudo isso. Eu não sei nem como é que eu chego lá, Uhum. mas é possível, né? Então, bacana toda essa conversa, viu? É. E ali depois, a questão do jogo da comparação. Uhum. Aí é que a gente É. se dana muitas vezes, né? Uhum. Os ávidos em nos ver positivamente, tendemos a nos sentir ameaçados se os outros forem melhores do que nós. Então, às vezes, a gente tem essa ânsia de que a gente, autocobrança, de que a gente tem que, né? Esse tem que faz com que a gente enxergue, que a gente vá correr atrás de algo, enxergue que os outros estão melhores que nós. E aí fica muito difícil, porque vivemos nessa comparação o tempo inteiro. Uhum. E daí conta uma história ali, né? Então, lá embaixo, na página 71, diz assim: a triste ironia é que a razão principal para querermos ter sucesso se encontra no desejo de sermos aceitos e nos sentirmos dignos de estar perto de outras pessoas. Em suma, queremos sentir que pertencemos a um grupo. É uma jogada clássica. O próprio ato de competir pelo sucesso com os outros cria uma situação impossível de ser vencida, na qual os sentimentos de conexão que desejamos estão sempre fora de alcance. Então, parece contraditório, né? A gente quer pertencer, mas a gente fica numa competição. E daí a gente acaba se isolando, mas a gente quer pertencer.
E daí essa conexão parece que fica fora do alcance. Isso tudo acontece a nível subconsciente? Sim e não, porque ela pode ser inconsciente, pode ser sutil, mas a gente exige da sociedade, a sociedade de algum jeito exige que nós tenhamos o sucesso, né? E nós acabamos exigindo. É isso que eu queria dizer. A gente estando aí, estando aqui no mundo, né? É esperado de cada um de nós algo. Então, não é nenhuma questão de competir com o outro, mas é esperado que você entregue algo de uma maneira, né, satisfatória ou satisfaça as necessidades com as quais, daqueles com as quais você está trabalhando. Então, eu não sei se eu não sei, por isso que eu digo, só se for a nível inconsciente, subconsciente, não sei se essa competição lateral ocorre tanto assim dessa forma, ou se é mais uma questão de você cumprir com aquilo que você estabeleceu com aquele que você está servindo, né? Então, eu não sei bem como é isso. Então, por exemplo, o sucesso é uma coisa relativa, pode ser um sucesso profissional, sucesso pessoal, né? E teve uns anos atrás, agora teve uma conversa de família, porque uma prima minha se separou, por exemplo. Uma prima que eu gosto e tal, mas eu a vi numa foto do Instagram com um cara e falando do amor e tal. E eu falei, mas será que o fulano tá meio diferente, né? Que amor é esse, né? Aí que foi entender de que, então, na verdade, aquele cara não era o marido dela, porque eu não. Ele era muito parecido com o ex-marido, né? Ela tinha se separado e ela estava com um namorado ali e tal. E eu fiquei na dúvida, por quê? Porque é uma família evangélica onde ninguém pode se separar. Ela conseguiu se separar. E eu fiquei super feliz, na verdade, que ela conseguiu, enfim. E esse pai dela, que é meu tio, um dia falou então assim para um outro tio que nos contou de que os filhos do meu pai, no caso eu e meu irmão, tínhamos dado errado, porque a gente não tinha casado, né? Então, essa é um parâmetro de sucesso dele, né? Sim. Então, de que agora, então, ele tem uma filha separada, imagina. Será que deu certo ou deu errado? Qual é a concepção dele agora? Né? Meu irmão fez esse questionamento, né? Porque eu acho que pegou muito a ele, não sei. Ele falou assim: ah, pois é, então, né? Nós demos errado, será que a filha dele agora deu certo, deu errado? O que ele pensa? E uma cidade, assim, um pouco conhecida, que é, né? Blumenau, né? Então é isso, né? Como que são essas competições, né? Essas visões. E há a conexão ou a desconexão, e também a exclusão, né? No caso, a exclusão, digamos, de uma visão deles, porque a gente então não pertence a esse grupo religioso, então também se exclui, né? Então, essa visão, esse valor de que para dar certo, dentro desta visão religiosa, tem que estar casado no papel, na igreja e tudo mais. Pode falar, Ângela. Eu queria só falar assim que geralmente. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Tá. Que geralmente nesses grupos, para dar certo, você tem que esconder alguma coisa. Porque a gente não é. Bom,
não consegue ser perfeito ao ponto assim de agradar todo mundo. E para você agradar, o grupo, para ser fiel, né, ao grupo, geralmente você tem que esconder alguma coisa que desagradaria, né? Então, às vezes, por isso que eu acho que em sociedades assim, onde tudo está muito planejado, assim, é um pouco difícil de a gente ser feliz, né? E se realizar como indivíduo, assim. Porque, então, eu acho que, assim, essa coisa de a gente se pertencer, né, a um grupo e tudo, isso pode ser muito positivo, né? Quando existe uma certa liberdade, até para você ter algum segredo, alguma, sei lá, alguma coisa que você faça que você não precisa compartilhar com todo mundo, né? Mas, então, por isso que eu acho que, assim, os grupos, eles podem também ser uma prisão, né? Quando tudo é vigiado, quando todo mundo sabe com quem que você está saindo, assim, eu, por exemplo, a Rosane sabe, né? Eu sou de Blumenau. Eu, eu, eu acho Blumenau assim uma cidade que agora mudou muito. Mas se eu morasse lá, eu provavelmente ia fazer outras amizades, porque as amizades, talvez dos grupos que eu participei, assim, em alguns assim, não tenho nada a ver, assim, realmente assim, não. Mas se eu por algum motivo tivesse que voltar para lá, provavelmente ia fazer amizades com grupos diferentes, porque eu sei que tem gente da biodança, sei que tem pessoal de arte, né? Assim, que tem grupos, digamos, de gente nova que eu não conheço também, porque então era uma cidade pequena, agora já está mais cosmopolita. Então, mas claro, se você pertence a um grupo que todo mundo te conhece, conhece teu sobrenome e vai te tratar melhor porque você tem tal sobrenome, às vezes isso é um peso muito grande, né? Então eu acho que a gente tem que, talvez assim, não deixar de querer ter um grupo, eu acho que isso realmente é uma questão de sobrevivência. A gente sozinho a gente não evolui, né? A gente precisa dividir, né? Esse grupo, por exemplo, assim, desde que a gente se encontrou, assim, tem assim feito a gente pensar, né? Porque não, às vezes não é só o que a gente fala aqui, mas o que a gente fica, né? Eu muitas vezes assim fui refletir ao longo da semana, né? Então, mas eu acho bem importante a gente assim se conectar, né? Mas ao mesmo tempo a gente assim cuidar um pouco com os limites, né? Assim digamos, não, sei lá, não criar esse ciclo vicioso assim, né? De ficar sei lá, esperando das pessoas, julgando, vigiando, fazendo conclusões, né? Então, eu acho que isso, assim, né? Se você não consegue sair, realmente, às vezes, fica, assim, difícil, né? Difícil de ser feliz. Pesado, né? Isso me lembra, de novo, a terapia de família, né? Que são, por exemplo, as famílias. A gente pode comparar aos grupos dos poros, né? Então, imagina um grupo familiar onde o limite, ele é completamente fechado, né? Então, ali é tudo vigiado, quem entra e quem sai dessa família, com quem os filhos podem se relacionar e casar, por exemplo, né?
em termos de cultura, de religião, ou sei lá, os julgamentos vão acontecendo. Ou limites completamente abertos, né? Onde não há nenhum tipo de limite e daí não tem nenhum tipo de, não é contenção, é de... Me fugiu a palavra agora, né? Mas é um tipo de acolhimento mesmo dentro da família. Então, ou existe as famílias que elas são permeáveis, né? Então, existe um limite, um movimento, onde existem os poros de respiração, né? Onde você pode, Ângela, por exemplo, alguém pode casar com um oriental, né? Sendo alguém, por exemplo, de uma origem alemã. Então, são poros mais onde as famílias podem respirar. Mas, às vezes, isso alguém ou algumas pessoas vão quebrando alguns limites rígidos para conseguir isso, para conseguir essa abertura dentro das famílias. Então, nos grupos também. Se um grupo é muito fechado, aquilo pode estar adoecido. Se for muito aberto, né, o respeito ao outro, né, é muito importante. É porque na realidade, quando acontece isso de você ser tolhido por alguma coisa em prol de uma religião, bom, você sabe que aconteceu comigo isso tudo. Não dá certo. É uma coisa que não dá certo, não encaixa alguma coisa. Lá, um momento da vida, você é obediente, você segue as regras, você tudo. Mas você vai sofrendo por dentro a ponto de você não suportar. E daí você, fatalmente, você vai escorregar. Uhum. Sim, porque é uma coisa muito rígida, né? E muito sem poder respirar, né? Então, a pessoa se sufoca ali dentro. O Gil quase não falou hoje, que também não deu nem tempo, né? Gil, fale alguma coisa aí. Estou observando aqui. Então, mas é bem bacana sempre o que você traz. O que você está pensando tudo aí a respeito? Eu acho que esse é um tema interessante, né? Mas ainda estou escutando e estava refletindo, né, sobre a questão de falar de solidão, solitude, essa questão de grupo também, né? Acabo também trabalhando com grupo, com várias formas assim. Alguém falou também de carência, né? De outro depender da energia do outro, acho que a Andrea comentou. O que percebo, por exemplo, na prática de meditação, quando você está cultivando essa prática, você está cultivando uma autonomia da tua energia. Então, porque você vai ficar parado, imóvel, numa coisa monótona, e dentro desse lugar monótono e parado, você consegue trazer uma energia que venha de dentro. Porque se nada fora te atrai, não tem algo que fique se movendo para ti, você tem que conseguir trazer isso de um outro lugar. Então, eu percebo que quando a gente está com essa energia que vem desse lugar interno, todas as relações fora mudam. Se você está sozinho, aí você está em solitude, por exemplo. Retiro, né, de silêncio. Ficar sozinho, né? Um mês praticando, coisas assim. Então, por exemplo, se eu estou lá na prática, um mês, eu também estou conectado comigo mesmo, porque eu estou praticando, olhando o mundo interno, me conectando. Então, não dá a sensação de vazio. Você se sente preenchido, né? Então, essa sensação de solidão, eu vejo que né, é uma questão muito mais da falta de conexão mesmo, né? Você pode estar sozinho e sentir essa solidão, vamos dizer assim, mas você pode estar em grupo e se sentir em solidão, né? Isso se mostra nas grandes cidades, né? A gente está aqui, né, com milhões de pessoas numa cidade e as pessoas estão sozinhas, né? Então eu percebo isso muito claramente. Eu acho que é uma questão, né, um problema mesmo cultural, social, das formas que são estabelecidas hoje, assim, né, esses sistemas, assim, né, de como que eles são feitos.
Mas, por exemplo, percebo que quando a gente está mais conectado com nós mesmos, percebo por mim, quando eu consigo praticar mais, olhar mais, a gente está trabalhando também o não julgamento, né? Interno, olhar o que surge na mente, as coisas assim. Então, quando a gente consegue levar um pouco isso, né, também internamente, sozinho, quando a gente se move, a gente se sente que é mais conectado, sabe? Então, eu percebi isso que nas práticas, mesmo de meditação silenciosa, alguém pensa assim, a pessoa vai se isolar, não sei aonde, para se desconectar do mundo. Eu percebi muito o contrário disso, né? Por exemplo, quanto mais você está lá dentro, com uma instrução específica de prática, dentro do silêncio, mais conectado você se sente. Na verdade, mais conectado você se sente realmente com todos os seres, assim, né? Sabe? Aí você sente que não há essa separação, né, muito clara, né? Então você está lá, está vindo na mente as pessoas, não adianta você ir para longe, elas vão estar perto de você, estão dentro de você. Aí você começa a fazer uma prática em algum momento, quando você senta sozinho, você sente que não senta mais sozinho, né? Existe uma palavra, né, praticante faz assim, quando você senta para meditar, você senta com todos os seres. Eles chamam, né, no budismo, de seres sencientes, todos os seres que têm, né, sensação de sofrimento. Então, o que eu percebo é que quando você vai fazendo essa prática, né, você ficando mais conectado, né, eu percebi que você vai ficando tanto conectado até com seres menores, pequenos seres, insetos, aranhas, e a conexão, por exemplo, eu lembro os amigos que eram de retiro, né, quando eu fiz com mais pessoas. Você estava em silêncio, mas a conexão é tão forte dentro do silêncio, sem essa interação. A gente acha que está sociabilizando às vezes, né? Na verdade, a gente está só jogando, né, com as pessoas, né? De um jeito, de outro, querendo conquistar, querendo lidar, querendo... Em si, né? Ela está dentro disso, né? Então, acho que esse olhar da autocompaixão, em si, ela não só melhora a relação consigo mesma, mas eu acredito agora, pensando, escutando também vocês, revendo, né, esse tema de hoje, que ela realmente conecta você com os outros, né? Eu percebo que quando a gente está mais autônomo, quando a gente se julga menos, né, internamente, se cobra menos internamente, naturalmente a gente faz isso para fora, né? Mas também quando a gente se cobra muito, se julga muito, quando a gente se relaciona, a gente já tem esse olhar, sabe? Aquele olhar que alguém olha para você e já te julga, sabe? Mesmo que ela não fale, mesmo que ela seja hábil nas palavras para poder fazer. Mas quando você entra num ambiente onde que você está um pouco mais autônomo, eu percebo que as relações mudam, porque às vezes as pessoas estão sem energia, sem autonomia. Aí chega mais um para sugar, né? As pessoas não aguentam, né? Porque já estou meio drenado e chega mais um com menos, né? Mas quando você está mais autônomo, quando você se olha, você se cuida, naturalmente eu percebo que a conexão pode aumentar, né? E aí não faz muita diferença, em algum momento você precisa ficar mais sozinho, que a gente chamaria em solitude, né? Porque em solitude não é a solidão, né? Como se estivesse preenchido internamente. Mas também se você tem um encontro com as pessoas, independente até do grupo, ou estilo que esteja, você está preenchido, né? Às vezes eles podem não te aceitar dentro daquilo ali, mas internamente você está mais aceito, aquilo pode te abalar menos dentro desse sentido. Eu acho que nesse ponto que é interessante a prática de autocompaixão, né? Mas ao mesmo tempo, quando você se sente que você se cuida, se olha, né? Se vê, se cobra menos, se julga menos, eu acredito que uma pessoa que faz esse exercício bastante vezes, quando ela chega num grupo, ela pode ser muito mais aceita, né? Porque também ela não está querendo a atenção do grupo, sabe? Ela não chega, tipo, exigindo do grupo a aceitação, né? Ela não chega jogando e manipulando. Ela está ali presente, aberta, né, aos outros, mesmo que eles tenham hábitos diferentes, né? E eu percebo que eu às vezes participo de vários tipos de pessoas que estão muito diferentes de mim, assim, né? Nem sei se eu tenho um grupo, né? Eu participo de vários tipos de pessoas, assim. E aí eu tô sempre assim, olhando, observando, vendo, né, como que tá, né? E eu vejo que essas relações se interagem, assim, né, de uma outra forma, assim, né? Então, mas eu percebo que quando eu também, conforme eu sou muito crítico comigo mesmo, me julgo mesmo, eu chego num lugar, eu já chego com uma opinião formada, assim, sabe? Já chego com um preconceito, né, daquilo. Então, aí eu já chego com esse olhar, né?
quando eu chego com isso crítico, sutilmente parece que aquilo já reverbera naquele grupo, sabe? Então, aquilo tem uma proteção, né? Eu acho que, naturalmente, então, esse exercício da autocompaixão, ele não tem como desconectar nesse sentido que eu quero chegar, assim, porque aquilo que você está fazendo consigo mesmo, ele afeta diretamente os outros, né? Ao teu redor, né? Então, eu vejo que aí as relações mudam, né? Então, eu vejo... você está falando de vício, né? Por exemplo, quando eu vai no Alcoólicos Anônimos, eu ia com meu irmão, né? Tô até com ele essa semana mais, assim, estou com o alcoolismo. Então, quando ele escuta os outros relatos, ele se conecta também, mas não só com os outros, mas ele se conecta com ele mesmo, que ele não está sozinho, que os outros são seres humanos e sofrem como ele. Então, a dimensão daquela aflição dele muito grande, né? Que só eu tenho esse problema, né? Aquilo se diminui, assim. E aí a gente se conecta, né? E a gente se conecta mesmo pelo sofrimento, pelas dificuldades, né? E pelas buscas. E aí não importa qual classe, talvez às vezes de grupo que você tá, todo mundo tá buscando uma coisa, assim, né? Tá buscando ser feliz e se livrar do sofrimento, né? Esse que eles falam assim, a prática de compaixão que se quer que a gente seja feliz e se livrar do sofrimento. E aí você vai começando a ver isso em vários lugares, né? Nesse ponto, né? E aí a forma que cada um se manifesta é diferente, né? Naturalmente, né? E grupos e tal, né? Que eles estão buscando, você está buscando, né? Mas aí quando você começa a praticar autocompaixão nisso, eu acredito que talvez possa ser mais fácil brotar a compaixão pelos outros, mesmo os diferentes. Então a conexão aumenta, né? Mas a gente vai trabalhar isso durante esse tempo no curso agora e vai poder experimentar, né? De ver como que é esse trabalho e quando a gente encontrar as pessoas, como que a nossa conexão muda ou não, né? É isso eu estou observando, assim. Não sei se consegui explanar muito para vocês um pouco dessa linha de raciocínio. Graciela. Sim? Sim. Eu acho que Não, só um pouquinho, André. Graciela tinha pedido. Eu não vi, perdão. Tá. Ela Perdão, está quietinha, vamos deixar ela falar. Claro, com certeza eu não vi, desculpe. Peraí, eu não sei se eu tenho. Acho que ela pode liberar encostando na tela. Veja. Muda o teu microfone, Graciela. Isso. Aí, Theo. Já. Tá. Boa noite. Boa noite. Assim, escutando vocês e os grupos, as pessoas, diferenças que temos como seres humanos, participamos, somos todos mas también somos diferentes, ¿no? Tenemos diferentes formas de pensar, de agir, a ideología también. E eu comprovei, assim, eu gosto de participar dos grupos, mas o que eu, assim, tenho, ou ao menos aprendi, continuo aprendendo, não? Que tem muito a ver com o tema da tolerância e da aceitação, porque na minha experiência, por exemplo, assim, eu na história, por exemplo, na história das artes, se conhecem artistas que se reuniam e, além de fazer arte, conversavam sobre situações que estavam acontecendo no país, no mundo, mas não somente de arte, também eram réplicas assim de política, de sociais, de diferentes áreas. E eu, claro, com esse conceito, eu acho que na arte é um lugar justamente como para transformar, para modificar através da arte e através de estar en conjunto y en grupos, ¿no? Digamos así, de compartilhar ideas. Y, bueno, y eso en la mía imaginación es lírico, porque eso no es así como está funcionando. Al menos los grupos en que yo participé, como que al contrario, melhor de ese tema no se fala.
por exemplo, política. E aí, bom, quando eu compreendi como funcionava, na realidade, que era o que nos unia? A arte. Então, você com o churrasco e com, digamos, os morangos, por aí, eu fiquei pensando também, você terapeuta, se para você ficou ruim essa atitude, às vezes é bastante complicado compartilhar somente uma parte e não o resto. Uma parte, por exemplo, eu sentia que eu compartilhava arte, ideias com respeito ao que estávamos fazendo, mas não ideologia, não um pensamento, não uma... Porque aí podia ser que dentro desse grupo éramos poucas pessoas que pensávamos de um jeito, mas essas poucas pessoas não podiam falar, por exemplo. E, nossa, eu digo, ¿qué significa esto? ¿Cómo funciona? ¿Sabe? Estamos en el século XXI, ¿eh? Y se supone que tenemos que evoluir. Evoluir me refiero, no transformar a las otras personas. Cada uno tiene a su forma de pensar y de agir. Ninguém vai transformar ninguém. Mas eu acho que as conversas e o crescimento se dá em conjunto. E eu sinto, às vezes, essa diferença, que nos grupos você somente pode compartilhar o que seria o objetivo do grupo, não mais que isso. Qual seria o objetivo do grupo? Digamos assim, os temas. Se é arte, se é dança, se é, digamos assim, como que não tem que fugir muito desses temas, porque isso incomoda as pessoas. É como dizer, você está falando de outra coisa. Se tem queimadas no Brasil e no mundo, que a Terra está ardendo, mas nós estamos falando somente de uma coisa que não tem nada a ver, mas tudo tem a ver, porque nós somos uma unidade. Então eu sinto, às vezes, essa coisa, não? Ângela estava falando, tem que se guardar, que tem que ser secreto, ou digamos, como que algumas coisas tem... Só que eu sou ariana, e para mim, guardar não é fácil. Então, às vezes... Claro, eu tenho que aceitar, tenho que ser tolerante, como assim tem que ser as pessoas de alguma forma comigo, mas eu sinto, às vezes, essas limitações que como se estivesse falhando a veracidade de um grupo. O que é um grupo? O que significa? Tem tantas coisas aí, né, Graciela? Como? Tem muitas coisas nisso que você fala, né? Tem questões de sobrevivência num grupo, tem questões de querer ser espontânea no grupo, né? E quando você se limita e não pode falar de determinadas coisas, e só aquele grupo, então, é de arte, então, se você só pode falar daquilo... você está se limitando, né? Porque não está podendo ser espontânea. Ou pudesse ser qualquer outra questão. Às vezes tem regras explícitas, às vezes tem regras implícitas, né? Então, qual é a nossa dança dentro dos grupos, né? O quanto a gente pode se expressar ou não. Então, tem grupos que nós vamos nos conectar mais e sermos mais espontâneos, talvez, outros menos, né? Até para nos resguardar. Isso não quer dizer que a gente está sendo contra a gente mesmo, também, né? Então, é muito variável, mas eu entendo que, às vezes, para ti, talvez, né, fique um pouco complicado. Você disse, eu sou mariana, tal.
né? Então, é muito... E hoje, realmente, talvez cada vez mais tem que se resguardar de determinadas coisas, porque as pessoas estão tanto polarizadas com tudo, infelizmente, né? E aí parece que a espontaneidade diminuiu também. Sim, eu sinto que quando eu falo sou ariana, digamos assim, sou uma ariana comportada dentro de tudo. Conheço um pouco os arianos. Me refiero, porque sí, porque la experiencia está me mostrando día a día que justamente ten que medir, ten que ¿cómo se dice? Se limita de una manera como para conseguir lidar con todas esas diferencias también, ¿no? Porque você falou bem, sim, polarizado, porque está polarizado, é como se fosse branco ou preto, digamos assim. Não tem um cinza, não tem... E quando eu falo de conversas, não é discussões, não é discutir, é conversar e abrir, digamos, nos abrir como para ver qual seria a forma diferente. Porque, por ejemplo, se supone que a arte transforma, ¿cierto? Que a partir de las artes, la humanidad, así, a partir de séculos, millares de años, se viene transformando y una de las pruebas es arte. Entonces, así, yo acho que... não sei, agora estamos em pandemia, é uma época bem de ficar... É como se tivéssemos o extremo, de não guardar... Agora nos estamos guardando porque estamos obrigados a nos guardar. Mas tem muitas coisas que estão acontecendo na internet, e nos movimentos, e nas falas, muitas aberturas, mas eu vejo que os grupos estão com um objetivo determinado, e que se saímos desses objetivos, as coisas se dificultam. Então, eu sinto que, justamente, para continuar avançando nos grupos, tem que ter claro esse objetivo do grupo. Digamos, eu estou percebendo que funciona dessa forma. Nunca tinha pensado, é assim. Hoje, porque estamos falando de grupos e isso, e aí eu fiquei pensando, claro, em realidade é essa mesma coisa. Se isto é desse tema, bom, é disso. Se é espiritual, um grupo que trata temas de espiritualidade, também é disso. É decir, eu formo parte de vários grupos e nunca tinha percebido que justamente isso que estou falando é desse jeito. Graciela, talvez... Sim. Desculpe, talvez a gente vai ter cada vez mais isso, se eu não me engano. Talvez seja esse o caminho que vai mudar, talvez mais ainda, ou se caracterizar mais ainda essa polarização e essa dificuldade de você não falar de uma coisa ou de outra. Por exemplo, hoje eu escutei ainda um cara dizer assim, olha, eu posso dar aqui 10, 20 motivos de que o café faz mal. E eu posso dar... E aí eu vou ter várias críticas do outro grupo. E eu posso dar 10 ou 20 motivos de que o café faz bem para a saúde, né? Então, nós temos essas situações, ou ele falou da gordura também, o quanto a gordura vai fazer bem ou quanto a gordura vai fazer mal. Então, a gente acaba se conectando muito com essas polarizações e fica difícil de interagir com o outro lado que acredita o inverso, né? E, bem,
Aí estão as redes sociais, né, que também foram mostrando para a gente, né, e a live que eu acabei fazendo com a Mariane, é exatamente disso também, o quanto... Mas isso tem a ver com a falta de tolerância? Tem a ver com não observar a outra pessoa? Sim, sim, Ou não escutar? Porque sim, quando nós fechamos assim em um tema e que você não consiga abrir, é como que estamos travando todo também, travando um crescimento, porque quando você está escutando outras pessoas, você está, isso como falou Gil, digamos assim, eu pego daqui, daqui, e justamente vamos ampliando. Si ficamos en blanco y preto, sin todos sus tons de cinza, no conseguimos abrir la cabeza. Entonces você dice, vamos camino a eso, está bom, mas o que, digamos, ¿cómo pensamos en nós como seres humanos como unidade? A unidade é um todo, não é aqui e lá. uhum, sim. Olha, muito boa discussão e conversa aqui. E a gente tinha pensado em conseguir terminar 10h30 e nós não conseguimos, né? E é muito rico tudo isso, né? Eu não estava vendo horário, desculpe. Não é você, Graciela. Não, é que eu não, por aí falei muita coisa, eu ia ser pontual, mas não... Não. Veja, Estou vendo. que nós íamos acabar indo mais tarde, porque por mim, eu até falei, acho que para a Andréia, não sei, no privado, eu falei, por mim, eu vou até as 11 horas na boa, né? Porque eu gosto muito disso que a gente faz aqui. E acho muito rico, onde cada um pode colocar a sua ideia exatamente e a gente olhar o ser humano, como a gente está fazendo aí, Graciela. Então, eu fico bem feliz da participação de vocês, né? Queria escutar a Andréia, que queria falar também. Teu microfone. Uhum. Não, o meu comentário ia ser só em seguimento ao pensamento do Gil ali, no sentido mais não de grupo, mas mais individual, como a autocompaixão, né? Eu acho que a atitude que a gente tem conosco é a mesma que a gente acaba esperando do outro, né? Então, se a gente tem parâmetros nós estávamos falando antes, de ter perfeição nisso, ou isso a gente também espera do outro. E no momento que a gente começa a se trabalhar, a olhar para si, e nessa autodescoberta, tudo isso que a gente descobre em si, a gente também descobre no outro, porque eu vejo que somos todos iguais naquilo que não nos diferencia. Uhum. Temos diferenças, mas somos iguais naquilo que não nos diferencia. Então, naquilo que não nos diferencia, eu vou encontrar em mim, eu vou encontrar no outro também. Então, no momento que a gente começa esse trabalho, né, e autocompaixão e outras, digamos, atenção e essa observação, a gente também vai encontrar no outro isso, e é onde a gente torna-se mais compassivo com o outro e aceita mais, porque a gente começa a identificar nos outros aquilo que também a gente também encontra em si e a gente aceita em si, né? A princípio em si não incomoda tanto como encontrar no outro. Então, eu acho que é esse olhar muito atento, né? Sempre que a gente reclama ou algo no outro nos incomoda, primeiro olhar em si, ver se isso não ocorre com a gente também, né? Se a gente também não está nesse comportamento, se a gente também não está nessa atitude, porque na gente, a princípio, está tudo bem, não incomoda, né? Só incomoda no outro. Então é isso, uma continuação ali do que ele estava comentando, eu acho. Sim.
e muitas vezes a gente acha que não vai passar por uma determinada situação e às vezes levanta uma bandeira defendendo algo, né? E de repente você acaba passando por aquela situação que você julgou no outro, e diferente até aquele momento, mas de repente você se torna bem igual, né? E aí você fica assim, não sabe nem o que fazer direito, mas e aí existe toda uma compreensão e uma mudança de visão, né? Isso acontece o tempo todo, e esse momento desse despertar ali, que você mencionou, que de repente eu me vejo fazendo isso, tudo bem, vai ser uma vez que eu vou despertar para isso, eu vou aprender com isso e eu não vou tentar fazer mais, né? Não vou mais tentar exigir do outro, porque agora eu estou consciente disso. Então, Sim. justamente isso, é esse olhar atento e consciente, né? Eu sei o que é passar na pele, né, Andréa? É. Então, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Só queria terminar, né, ali na página 79, que diz assim, a diferença entre a sabedoria, então, discriminativa e o julgamento. Acho que cabe até para finalizar aqui do que a gente estava falando. O julgamento separa as pessoas ruins das pessoas boas e tenta captar a sua natureza essencial com rótulos simplistas. Sabedoria discriminativa reconhece a complexidade e a ambiguidade, reconhece a forma como a vida pode se desenrolar e acarretar algo ruim, mas também permite a possibilidade de criar um novo conjunto de circunstâncias na qual as coisas possam ser diferentes. Então, aceitar o diferente. Jesus disse a famosa frase, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ao morrer na cruz, disse, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. A mensagem era clara, precisamos ter compreensão e compaixão, mesmo pelos piores malfeitores, e também por nós mesmos. Então, de novo, a autocompaixão e a compaixão por todos os seres, inclusive aqueles que cometem algum tipo de situação e que a gente nunca sabe qual é a história que está por trás disso, né? Da onde surgiu tudo isso. Por exemplo, de um abusador, né? Normalmente ele foi abusado, só que a gente só olha um lado da história, né? Então, é isso, né? É a sabedoria discriminativa, olhar de uma forma mais ampla. E não só aquela fatia da situação. Gente, olha, nós chegamos hoje num final de um momento, né? Que, como da outra vez, nós trabalhamos o livro Um Coração Sem Medo, né? O Gil e eu. E teve uma parte que foi gratuita, teve uma outra parte que teve uma parte paga, uma contribuição, né? Então, agora, daqui para frente, a gente tem uma proposta, né, de que pudessem ser até 3 patamares de contribuição para que a pessoa possa escolher, né? Eu estou vendo pela Hotmart, e inclusive a ideia é colocar os conteúdos ali dentro, mas eu vou falando, porque para mim a tecnologia ainda é um pouco complicada, apesar de eu já ter mexido 2 semanas disso, ainda não consegui terminar, né? Mas então, assim, eu vou passar para vocês aqui qual que seria a proposta de uma assinatura, porque a nossa ideia é de continuidade, né? E talvez um próximo livro seja, como foi falado até lá no Cine Emoções, porque um grupo acabou influenciando o outro, e quem sabe o próximo livro a gente trabalhe a comunicação não violenta, né? Então, seria assim, um valor de assinatura solidária seria R$ 7 por mês.
Um valor de assinatura que a gente chama de sustentável, R$ 177 por mês. E um valor de assinatura que a gente chama de ideal, né, 237 por mês. E, no caso, nós estamos aqui daí toda semana, né, com esse trabalho, um capítulo por semana, o Gil e eu, e uma parte disso a gente já direcionou da outra vez uns 10% para uma instituição de caridade ou para alguém ou alguma situação que necessite. Nesse momento, até eu estou com uma pessoa, um bebê, né, que ele está precisando de uma cirurgia urgente, pelo SUS eles não estão conseguindo, a fila é enorme, e é um bebê que está com uma questão cerebral, é filho da diarista de uma amiga minha de infância, e ela até postou num grupo nosso pequeno lá de 4 amigas, que eles estão tentando fazer uma vaquinha, enfim. E eu pensei da possibilidade de direcionar nesse momento para essa pessoa, né? Porque a moleira, tem alguma questão ali da moleira que eu acho que ou fechou rapidamente ou não fechou, e que precisaria de uma cirurgia urgente. O tempo está passando muito rápido e aí ele pode ter consequências disso. Então, só para vocês saberem que a gente sempre direciona uma parte desse valor, uma pequena porcentagem, mas sempre ajuda para alguma coisa assim. Gente, olha, fica aí a escolha para vocês pensarem, se vocês querem continuar, né? E a gente está aqui à disposição para qualquer dúvida. E a gente continua na quinta-feira que vem, no 5º capítulo. Quem vier, são 13 capítulos, então a gente vai terminar esse livro antes do Natal, né? Pelo que eu vi, acho que talvez na primeira semana de dezembro, se tudo correr bem, né? Então, gente, tá bem? Fiquem bem. De novo, estamos com 11 horas aí. Durmam bem. Não sei se o Gil pode, talvez, uns minutinhos, a gente terminar com a meditação. Então, o que eu sugeria, né, pelo tempo, né? Uhum. Vocês não dormirem antes de eu terminar de falar. Podia ser uma dica, assim, para vocês lembrarem quando forem deitar agora, né? Agora a gente fez o que teve que fazer, conversou o que teve que conversar, para não ficar não parando de pensar, né? Simplesmente o que a gente fez no começo, deitar, se reconectar com o corpo. A gente estava falando de conexão, né? De reconexão. Sentir o corpo, relaxar, soltar. E sentindo o peso do corpo quando for deitar. E mesmo quando estiver indo deitar, o sono estiver vindo, ou se não estiver vindo o sono, também não brigar contra isso também. E relaxando. E se conectando nesse lugar através de um relaxamento, né? Não através de um peso entorpecido e se perder mais uma noite rodopiando no que surgir, nos sonhos apenas, né? Então, acho que eu daria essa dica, assim. E talvez para os próximos encontros a gente vai ter as coisas gravadas, talvez a gente possa fazer algumas meditações e deixar gravada para o grupo querer praticar em casa, algumas coisas assim. Alguns planos que a gente está amadurecendo na nossa capacidade tecnológica. Isso, então, seria isso, assim. Então, obrigado, então, para vocês. Eu desejo boa noite para vocês, uma noite bem relaxada para vocês. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigado, tá? obrigado. Boa noite, Graciela. E pela participação aí. Oi? Boa semana para todos. Obrigada. Boa semana. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau.